Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso completo de SCADA-BR 1.2. Na aula de hoje, nós iniciaremos o tema 2 do nosso curso, que são os eventos no SCADA-BR. Então, para a gente começar a entender melhor como funcionam os eventos no SCADA-BR, eu trouxe hoje uma breve introdução aos eventos. Então, vamos entender melhor como funciona o sistema de eventos aqui no SCADA-BR. Então, o SCADA-BR ele utiliza um sistema de eventos para registrar diversos tipos de ocorrências durante a operação do supervisório. Ocorrências como, por exemplo, login de usuário, início do servidor, falha de comunicação com o dispositivo. Alguns eventos também podem ser agendados. Os eventos do SCADA-BR possuem vários atributos que veremos a seguir. Então aqui temos os atributos de eventos e explicando um pouquinho melhor o que seriam esses atributos. Os atributos são aquelas características ou aqueles campos que vão ser salvos no banco de dados que caracterizam o evento. Então, toda vez que é gerado um evento aqui no SCADA-BR, ele é lançado no banco de dados algumas informações que são obrigatórias, como essas aqui. Então, temos a fonte do evento, o que originou aquele evento. Então, se foi uma comunicação de data source, se foi um evento do sistema, se foi um evento de auditoria, coisas nessa linha. O estado de atividade. Então, se o evento ele está ativo, se o evento ele retornou ao normal, ou seja, ele já está inativo, ou se é um evento do tipo que não retorna ao normal, a gente vai ver mais um pouco para frente o que significam essas três opções. O estado de reconhecimento e silêncio, então, se um evento ele for um alarme, a gente vai ver que você pode reconhecer o alarme ou apenas silenciá-lo, a gente vai ver a diferença entre essas duas opções. A mensagem do evento, que geralmente é o campo que o operador vê, então é o campo que vai descrever aquele evento. Então, se for uma falha de comunicação, essa mensagem vai incluir, por exemplo, qual data source que está em falha e essas coisas nesse sentido. O nível de alarme, então, os eventos no SCADA-BR representam os alarmes também. Então, todo alarme é um evento, mas nem todo evento é um alarme. A gente vai ver mais a fundo sobre essa questão dos alarmes. E o ID, que é um número sequencial que identifica o evento no banco de dados. Então, falando um pouco sobre as fontes dos eventos. Então, quais recursos do software que foram a fonte que originaram algum evento aqui no SCADA-BR? Então, um evento pode ser originado, por exemplo, por um detector de valor, que é um recurso utilizado aqui no SCADA-BR para você detectar quando um data point ou um data source, um data point principalmente, atinge um valor pré-determinado. Eventos agendados, que são eventos que você agenda quando eles vão ser disparados. Então, são eventos que você pode configurar quando eles vão ser agendados, vão ser disparados. Detector de eventos compostos, que detectam várias condições, ou seja, quando vários eventos se disparam de forma pré-configurada, né? Existe uma condição para você detectar a ocorrência de múltiplos eventos aqui no SCADA-BR. Eventos de data source, que são relacionados à comunicação, então, quando existe algum erro de comunicação, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, é um evento de data source. Quando existe alguma coisa relacionada aos data points, também é um evento de data source. Publishers ou publicadores são eventos relacionados aos publicadores, que é um recurso aqui do software do SCADA-BR para você fazer uma rede de servidores do SCADA-BR. Eventos de manutenção. Eventos de manutenção são praticamente iguais aos eventos agendados, com a única diferença que eles devem ser utilizados para finalidades de manutenção aqui do sistema. Eventos aqui do sistema, então, eventos do sistema incluem login de usuário, ligamento, desligamento do sistema. E eventos de auditoria, que são alguns eventos que você vê menos aqui no SCADA-BR, porque são eventos que ficam geralmente ocultos na interface do usuário, mas que são eventos que servem para finalidades apenas de auditoria. Então, por exemplo, quando muda o valor máximo, o nível máximo de alarme, ele é registrado como um evento de auditoria. Você pode utilizar ele daí para uma auditoria de fato, né, para você verificar depois no banco de dados o que estava acontecendo com algum atributo específico. Mas uma coisa que se deve falar, que na prática ocorre, é que os eventos de auditoria eles são muito pouco utilizados, mas eles servem mais para ocupar espaço no banco de dados. Então, infelizmente, esses eventos de auditoria, apesar de poder ser útil em algum contexto, eles mais ocupam espaço no banco de dados e, infelizmente, por uma questão do design do software, você não pode desativar a geração desse evento de auditoria. Então, é um recurso que fica lá meio que atrapalhando, mas daí você tem que fazer uma limpeza do banco de dados periodicamente e isso não vai te afetar tanto assim. Outro atributo importante que você tem que reparar aqui nos eventos do SCADA-BR, que pode ser um pouco confuso se você vier principalmente de outro software supervisório, é o estado de atividade daquele evento. Então, um evento ele pode ser ativo, ele pode ser inativo quando ele retorna ao normal, ou ele pode não ter um recurso de retornar ao normal. Então, você vai encontrar nos eventos do SCADA-BR um atributo chamado tempo de atividade,
que é um valor que se refere ao momento em que aquele evento foi gerado. Então é um carimbo lá com a data e hora em que aquele evento ele foi gerado e ele se tornou ativo. Então, por exemplo, criar um evento se tornar ativo. Quando existe uma falha de comunicação de um data source, por exemplo, com algum dispositivo externo, é um evento que está acontecendo naquele momento. Enquanto aquela falha existir, aquele evento você supõe que está ativo. Então, é uma falha que está ativa, está ocorrendo aquela falha naquele momento. Dependendo do tipo de evento aqui no SCADA-BR, ele pode ou não pode ter a possibilidade de tornar-se inativo, ou seja, retornar ao normal. Você vai ver na interface essa expressão, retornar ao normal. Então, quando um evento ele retorna ao normal, quer dizer que você vai ter depois uma marcação do tempo que ele retornou ao normal, então que ele deixou de ser ativo. Então, dando apenas um exemplo palpável do que seria isso, suponha que você tem lá uma comunicação com um CLP e aquela comunicação ela teve uma falha, então você vai ter um evento lá, falha de comunicação com o dispositivo, é um evento de data source inclusive. Esse evento ele vai ter lá um carimbo de data hora, que é o tempo de atividade, então quando aquela falha ocorreu, quando aquela foi registrada no SCADA-BR, e se aquela falha for resolvida, se o dispositivo depois voltar a se comunicar aqui com o supervisório, daí o SCADA-BR ele vai reconhecer que essa falha acabou e ele vai marcar neste evento de falha um outro tempo, que não é o tempo de atividade, mas é o tempo de inatividade, que é o momento em que aquele evento ele retornou ao normal, aquela falha deixou de existir. O grande problema, o que pode confundir muito a cabeça da gente aqui no SCADA-BR, é que alguns eventos eles não retornam ao normal. Então ele não tem esse campo de retornar ao normal e ele tem uma marcação lá de retornar ao normal desabilitado. Ou, dependendo da versão, está escrito lá no RT, no return, que ele não volta ao normal. Então, neste caso, são eventos que você deveria entendê-los desta forma. São eventos que eles se tornam ativos, mas eles não se tornam inativos. Então, são eventos que eles ocorrem de forma apenas episódica, por assim dizer. Eles ocorrem apenas uma vez e não faz sentido falar em eles voltarem ao normal. Então, um exemplo de eventos que não têm esse tempo de inatividade, que eles não retornam ao normal, é, por exemplo, o login de usuário. Então, quando um usuário faz login, ele é registrado lá. Login de usuário tem o tempo de atividade e no tempo de inatividade é marcado como não retorna ao normal, porque o SCADA-BR, na verdade, ele não reconhece quando o usuário ele faz logoff. Então, você tem o registro apenas de quando o usuário faz login e não existe um registro de quando aquele usuário ele saiu, ele se desconectou do sistema. Então, é um evento que ele tem uma atividade, que ele tem um disparo e ele não retorna ao normal. Ele é apenas um episódio para você ficar sabendo que aquilo aconteceu. Então, ele não tem uma continuidade no tempo. Melhor a gente entender desta forma. Então, eventos que têm tempo de atividade e tempo de inatividade são eventos que têm uma continuidade no tempo. Eventos que têm apenas o tempo de atividade e não retornam ao normal são eventos que ocorrem apenas como um episódio pontual no decorrer da operação do software. Então aqui eu apenas trouxe alguns exemplos daquilo que eu acabei de falar, né? Então, o evento início do sistema, por exemplo, que é quando você liga o servidor do SCADA-BR, ele recebe apenas o registro do tempo em que inicia, que é a data e hora, mas não registra a inatividade, então ele não retorna ao normal. Neste caso aqui específico deste início do sistema é porque, na verdade, isso foi separado em dois eventos separados. Então, existe um evento de início do sistema e existe um evento de desligamento do sistema. Então, são dois episódios isolados e você não considera esse meio termo entre esses dois episódios como uma continuidade de um evento. São dois episódios pontuais aqui no SCADA-BR. É uma questão de design do software, eu sei que pode confundir, mas quando alguém desenvolveu o SCADA-BR, achou que era melhor fazer desse jeito e ficou assim. Então, é uma coisa que a gente apenas tem que conhecer como funciona, não dá para modificar. Já o evento de erro de comunicação de data source, que foi exatamente o exemplo que eu acabei de dar, ele recebe o registro de tempo quando inicia o erro, né? E quando o erro ele cessa. Então, quando acaba o erro de comunicação, esse evento ele retorna ao normal e é marcado lá o tempo em que aquele evento retornou ao normal. Aqui apenas para ter uma noção visual do que seria isso na interface, então aqui eu trouxe duas tabelas de pesquisa de evento com esses exemplos que eu falei. Então aqui temos um início do sistema, e aqui em tempo de inatividade ele está marcado como retornar ao normal desabilitado, porque é um evento que ocorre em episódio, então ele é uma coisa pontual aqui no sistema do SCADA-BR. Agora, por exemplo, um erro de uma comunicação Modbus, quando, por exemplo, não é possível acessar aqui a porta serial, ele tem um tempo, esse tempo aqui é o tempo de atividade, então quando aquele evento ele começou, esse erro começou, e aqui ele tem um tempo de inatividade, que é quando aquele erro cessou. Então, quando o nosso problema de comunicação acabou, esse tempo aqui de inatividade ele é marcado. Aliás, não é apenas quando a comunicação para de dar erro. Se você desativar, por exemplo, esse data source, essa fonte de
informação, você também vai ter o erro associado desativado, porque daí não faz sentido falar de erro de comunicação se a comunicação foi desabilitada. O próximo atributo aqui dos nossos eventos é o estado de reconhecimento. Então, quando um evento ele é um alarme, a gente vai ver mais sobre o que significa um evento ser um alarme, ele vai aparecer na interface do usuário para o operador, que deve reconhecê-lo. Então, o operador tem a opção de reconhecer aquele alarme para aquele alarme parar de apitar e parar de aparecer na interface. Mas diferente do que ocorre em outros supervisórios, no SCADA-BR, depois que você reconhece um alarme, ele simplesmente some da lista de alarmes. Então, este comportamento de você não poder ver mais o alarme reconhecido na lista de alarmes pode ser uma coisa um pouco inesperada. E se você vem de outro supervisório, você pode até se espantar com isso, você não estar acostumado com isso e achar que existe algum problema no SCADA-BR. Na verdade, é apenas o SCADA-BR que funciona de uma forma um pouco diferente. Então, para que o alarme ele continue aparecendo na lista de alarmes, continue aparecendo na interface do usuário, mas ele não fique piscando na tela, nem apitando, dando sinal sonoro, o operador ele pode silenciá-lo. Então, no SCADA-BR, quando você silencia um evento, você quer que aquele evento ele pare de apitar, pare de ficar incomodando, mas você não quer que ele suma da lista de alarmes. Já quando você reconhece um alarme, aquele alarme ele vai parar de apitar naturalmente, mas ele vai sumir da lista de alarmes e esse comportamento pode ser o não esperado para algumas situações que você precisa que aquele alarme ele continue lá listado, até para que outros operadores possam ver que aquele evento continua lá, mas que alguém já de certa forma reconheceu ou percebeu que aquele alarme lá estava ativo e silenciou aquele alarme. Então, o estado de reconhecimento e o estado de silêncio, que você silenciar ou não o alarme, ele é um sistema que funciona um pouco diferente aqui no SCADA-BR. Inclusive, apenas para complementar, você pode depois desilenciar um alarme. Então, se você quiser que ele volte a emitir som, você clica lá no botãozinho de silêncio e ele volta a emitir som. O próximo atributo é a mensagem do evento. Então, todo evento ele precisa ter uma mensagem que o descreve, até para o operador poder saber o que se refere àquele evento. Então, um evento, por exemplo, de falha de comunicação de data source, ele vai ter uma mensagem falando que tem uma falha de comunicação de data source. Além disso, o usuário pode adicionar comentários de usuário ao evento. Então, você pode adicionar um comentário para explicar alguma coisa sobre o momento que aquele evento aconteceu, quem estava operando, alguma coisa nesse sentido de adicionar um contexto àquele evento que vai ficar salvo no banco de dados. Eu vou apenas trazer de volta essa imagem aqui para mostrar o que seria isso. Então, aqui nós temos a mensagem fala que não é possível abrir aqui a porta serial, Esta aqui é a mensagem do evento. E aqui você tem um ícone que você pode adicionar algum comentário para adicionar informação ao contexto do evento. Daí, caso outro operador vá ver essa mensagem aqui, ele pode ver os comentários que foram deixados também. Outro atributo que temos aqui no SCADA-BR é o nível de alarme. E aqui também é uma outra coisa que se você vier de outro supervisório, você pode se confundir. Porque no SCADA-BR, os alarmes são apenas um tipo especial de evento. Então, os alarmes não são alguma coisa que você pode configurar de forma separada ou de forma à parte dos eventos regulares. Então, você não pode, por exemplo, criar um alarme que está completamente desconectado dos outros eventos que não tem esses atributos que a gente acabou de falar. Então, todo alarme ele vai ser um evento, vai ter uma mensagem, vai ter aquela parte de estado de reconhecimento, estado de silêncio. E todo evento daí no SCADA-BR possui um atributo chamado nível de alarme, que vai definir se aquele evento é um alarme ou não. Então, a única coisa que diferencia um alarme de um evento regular no SCADA-BR é se ele tiver um nível de alarme diferente de 0, que aqui a gente vai ver que existem alguns níveis, que vai definir que aquele evento de fato é um alarme. O SCADA-BR, então, ele possui apenas 4 níveis de alarme pré-definidos e não é possível personalizá-los. Essa parte eu até deixei grifada porque é uma coisa que às vezes você pode se incomodar. E se você for pensar, realmente é um ponto negativo do SCADA-BR se você comparar com outros sistemas supervisórios do mercado. Mas é uma questão de design do software, você não consegue mudar isso porque significaria reescrever todo o SCADA-BR, que é uma coisa que na verdade não é viável para você fazer. Então a gente falou que o alarme na verdade é um evento que tem um atributo nível de alarme diferente de nenhum. E aqui são os níveis de alarme disponíveis no SCADA-BR. Então temos o nível de alarme nenhum alarme, que geralmente é representado por uma bandeirinha verde. Aqui não é exatamente este ícone, eu trouxe apenas para simbolizar. Temos o nível de alarme de informação, que são alarmes apenas de informação sobre alguma coisa que está acontecendo no sistema. Temos o nível de alarme urgente, que são algumas coisas que demandam atenção. Temos o nível de alarme crítico, que são coisas que demandam mais atenção ainda, que podem ser situações que, se forem ignoradas, podem levar a algum risco, a algum dano no seu processo.
E temos o nível de alarme risco de vida, ou life safety, dependendo da versão que você usa, se não estiver traduzido, que é o maior nível de alarme que você tem no SCADA-BR, que representa alguma condição perigosa, que representa algum risco de vida no seu processo. Então, recapitulando, um alarme é apenas um evento regular que tem um nível de alarme que é diferente desse nível que nenhum alarme. Então, alarmes de informação, urgente, críticos e risco de vida são alarmes e são, ao mesmo tempo, eventos que têm um nível de alarme. Qualquer outro evento ele vai ter o nível de alarme, nenhum alarme, daí ele vai ficar aparecendo na interface apenas como um evento. E se um evento ele não é um alarme, ele não vai ficar, por exemplo, apitando na interface lá na barra superior e não vai aparecer, por exemplo, na tabela de alarmes. Então essa é a única diferença de um evento regular para um alarme aqui no SCADA-BR. Por fim, temos o atributo ID ou ID, que é um identificador único de um evento no banco de dados. Ele é composto por números sequenciais e incrementais começando em 1. Então ele é registrado no banco de dados como 1, 2, 3, 4, 5. E eles servem apenas para identificar de forma única um evento. Quando você fizer, por exemplo, uma pesquisa de eventos na página lá de pesquisa, você pode pesquisar o seu evento através desse atributo ID. Bom, então nessa aula eu falei um pouco sobre a parte teórica por trás dos eventos do SCADA-BR. Eu sei que foi uma aula um pouco mais pesada na parte de carga teórica, mas nas próximas aulas nós vamos ver na prática, nas telas do SCADA-BR, como esses recursos, como esses atributos, eles são utilizados na prática e como funciona de fato o sistema de eventos no SCADA-BR. Então, se você gostou desse vídeo e se você quer acompanhar as próximas aulas, não esqueça de se inscrever aqui no canal Celso Automação, de curtir o vídeo e de compartilhar com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido até agora e até a próxima aula.